Bom, o gerenciamento dos custos dentro de uma organização é um dos processos mais importantes. Então, nos projetos, isso também não vai ser diferente. O gerenciamento dos custos de um projeto, eles compreendem uma das áreas de conhecimento mais importantes quando a gente fala em termos de gestão de projeto. Isso porque os custos, eles, assim como o tempo e o escopo, eles precisam ser muito bem controlados ao longo da execução do projeto, porque é um dos parâmetros mais verificados pelas empresas e um dos parâmetros que pode garantir ou não o desempenho do projeto. Isso acontece porque um projeto que tem um desempenho em custo aquém do desejado, ou seja, ele acaba por gastar mais do que aquilo que foi previsto, não necessariamente ele vai gerar resultado dentro da organização. O gerenciamento dos custos dos projetos, ele inclui tanto processos referentes ao planejamento de como os custos vão ser executados e vão ser tratados dentro do projeto, ao longo do projeto, mas também a forma mais adequada de se fazer uma estimativa tanto dos custos de cada atividade como também do orçamento do projeto. E para a gente fazer essa estimativa de custos, a gente tem que ter duas coisas muito bem definidas. A primeira é a EAP do projeto, ou seja, o escopo do projeto ele precisa estar muito bem definido, com uma EAP muito bem estruturada, e a partir daí eu consigo estimar as atividades necessárias para o projeto e, em função disso, os custos necessários para cada atividade. O gerenciamento dos custos, ele também deve considerar a forma como eu vou gerenciar o projeto e as próprias decisões as quais eu vou tomar. Por exemplo, se eu tomar uma decisão de melhorar a questão do design do projeto em si, eu posso melhorar bastante a qualidade do projeto e, em função disso, a qualidade do meu produto final. Porém, eu também posso gerar um custo o qual eu sou incapaz de arcar naquele momento. Então, cabe ao gerente de projetos ele gerenciar os custos e determinar as melhores decisões para aquele orçamento que foi determinado no início do projeto. Então, para planejar o gerenciamento dos custos de um projeto, a primeira coisa que eu tenho que pensar é: eu preciso estabelecer políticas e procedimentos bem documentados. Essas políticas e procedimentos que eu vou levar ao longo do projeto, eles vão funcionar como se fossem regras, as quais eu estabeleço previamente para dizer se o projeto ele se encontra ou não se encontra adequado. Essas instruções elas vão ser utilizadas como uma forma de orientação para a equipe que estiver controlando o projeto, para a equipe saber se ela deve atuar no projeto ou se ela pode deixar o projeto como está. Muitas vezes, ao longo da execução do projeto, a gente precisa de executar um plano de ação para que aquele projeto ele volte até aquelas características iniciais em termos de desempenho de custos. Para gerenciar os custos do projeto, a primeira coisa que eu tenho que definir é a forma como o projeto ele vai ser patrocinado. Eu tenho basicamente três formas diferentes. A primeira seria o autofinanciamento do projeto. O autofinanciamento é quando a própria empresa, ela com recursos próprios, ela financia, ela vai injetar os recursos do seu próprio bolso para financiar o projeto. Mas a gente sabe que nem sempre isso é possível e às vezes as empresas elas precisam de arrumar uma fonte de capital externa à própria organização. E para fazer isso ela pode fazer de duas formas: através de um financiamento com capital, que é o financiamento onde o capital para execução do projeto ele fica disponível para a empresa em sua totalidade antes do projeto ser realizado e os custos serem realmente computados, né? E o segundo seria o financiamento com débito. O financiamento com débito ele é um pouquinho diferente porque o valor do capital ele vai ser liberado ao longo da execução do projeto, à medida que os gastos são realizados, ou seja, ele vai ser proporcional à realização dos gastos dentro do projeto. E aí a gente precisa verificar mais algumas coisas também que são importantes para a definição dos custos, como por exemplo, o período de reembolso do projeto, a taxa interna de retorno que o projeto precisa ter e o valor presente líquido para que ele seja considerado como um projeto rentável para a organização. Afinal de contas, quando a gente faz uma estimativa de investimento, se a gente chega ao final dessa estimativa e vê que aquele projeto ele não traz uma boa perspectiva para a empresa, o ideal é que aquele projeto ele sequer seja executado. Para a execução de um bom plano de gerenciamento dos custos de projeto, a gente tem que pensar em algumas métricas que elas precisam ser entendidas previamente
para que depois eu não dependa de novas definições em cima do projeto, o que pode gerar uma certa confusão na execução. Uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar é na moeda que vai ser utilizada no projeto. Será que o meu projeto ele vai ser financiado em dólar? Ele vai ser financiado em reais? Então a definição disso é importante. O nível de precisão também é importante. Eu estou conversando em termos de quê? De milhares? Eu estou conversando em termos de milhões? Outra coisa importante é o nível de exatidão do projeto. O que seria o nível de exatidão? Eu posso ter um projeto, por exemplo, que tem um nível de exatidão em termos de medidas financeiras de mais ou menos 10%, o que é uma precisão consideravelmente alta do meu investimento. Porém, eu posso ter um projeto que ele me dá uma precisão de mais ou menos 30%. Isso dependendo do nível de precisão que eu tenho de escopo, isso é inteiramente possível. Uma questão sobre o nível de exatidão, que é muito importante ressaltar, é que o nível de exatidão ele não precisa ser único ao longo do projeto. Esse nível de exatidão ele pode variar. O mais comum é a gente ter um nível de exatidão muito menor no início do projeto, ou seja, tem uma variação em termos de investimento, em termos de estimativa de investimento muito grande, e essa variação ela vai reduzindo conforme eu vou executando o projeto e vou tendo certeza dos meus parâmetros que estão sendo utilizados. Outra questão que eu preciso definir justamente são os limites de controle que eu vou utilizar para o meu projeto. Os limites de controle funcionam como um percentual permitido de desvio que eu vou ter no projeto em função da minha linha de base. Ele vai me indicar quando que eu tenho que acender aquela luzinha vermelha e vai falar para mim, olha, eu preciso agir no meu projeto agora para evitar problemas futuros. Esses limites de controle eles podem variar muito em função do tipo de projeto ou em função do próprio orçamento que eu tenho definido para o projeto. Outra coisa que eu preciso definir muito bem são as regras para medição de desempenho dentro do projeto. Eu posso trabalhar com diversos fornecedores e esses fornecedores eles vão receber conforme a produtividade que eles fizerem ali dentro do projeto. Se eu não defino bem a forma como eu vou medir esses fornecedores, eu posso muito bem estar tendo gastos a mais por um avanço que é aquém daquele avanço verificado na prática. Então é um ponto onde a gente tem que ter uma atenção muito grande dentro do projeto. Outra definição importante são os formatos de relatório. Os formatos de relatório vão dar aí diretrizes para os parâmetros que vão ser controlados na empresa e esses formatos eles vão variar com o destino desses próprios relatórios, né? Eu não vou ter um relatório escrito da mesma forma, um relatório montado da mesma forma para a diretoria da empresa e para o pessoal executante do projeto, porque as informações elas são diferentes, as informações que cada grupo tem necessidade elas são diferentes dentro do projeto. Bom, após definidos esses parâmetros, a gente passa por uma etapa de estimativa de custos. Essa estimativa de custos ela é executada principalmente em cima das atividades que foram estimadas para a execução do projeto. Isso cria um link muito grande entre a estimativa de custos e a EAP do projeto. Se eu tenho uma estrutura analítica de projeto muito bem definida e dela eu pude tirar atividades muito próximas das que vão ser executadas na realidade, então a minha estimativa de custo ela vai tender muito mais para um parâmetro de exatidão do que se eu tiver um escopo não muito bem definido dentro do meu projeto. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração também é que existem diversas incertezas quando a gente faz a estimativa dos custos. E se a gente não levar em consideração essas incertezas e considerar reservas para tratar dessas incertezas, muito provavelmente o custo ele vai estourar ao longo do projeto e não vai ter muita coisa que eu possa fazer. A estimativa dessas incertezas ela é muito importante e as incertezas obviamente vão variar em função do nível de risco que eu tenho em cima do projeto, em cima das minhas estimativas. Para estimar os custos das atividades, eu tenho algumas técnicas que eu posso utilizar. Uma delas é a estimativa análoga. A estimativa análoga ela consiste em voltar em outros projetos que já foram executados pela organização e buscar dados, buscar informações de custo para eu utilizar no projeto atual. Só que assim, isso tem que ser feito com um cuidado muito grande, porque cada projeto é um projeto diferente. E aí eu tenho que entender o contexto onde o projeto foi executado, entender o contexto do projeto que eu vou executar.
E aí eu preciso de fazer uma adaptação desses custos para que eu incorra em riscos menores para a organização. Outra forma de estimar os custos das atividades é através de uma estimativa bottom-up. O que seria a estimativa bottom-up? Muitas vezes é difícil a gente entender uma atividade pela própria complexidade dela, o que torna muito difícil a gente levantar os custos para sua execução. Então a gente precisa pegar essa atividade, dividir essa atividade em partes menores e através dessa divisão eu vou estimar uma quantidade de custos para cada uma dessas partes e a quantidade de custos para a atividade como um todo vai ser a soma dos custos dessas partes separadas da atividade. Além disso, existe também a estimativa de 3 pontos ou estimativa PERT. Essa estimativa ela ajuda a gente a entender os riscos da atividade, uma vez que ela considera praticamente 3 cenários diferentes. O cenário pessimista, o cenário mais provável e o cenário otimista. No cenário pessimista, a gente considera uma estimativa de custos pautada em riscos negativos para o projeto. Na estimativa otimista, a gente vai considerar que as oportunidades elas vão realmente acontecer dentro do projeto. E na mais provável, a gente vai considerar como um cenário específico mesmo do projeto, o cenário mais esperado para o projeto. A gente utiliza essa fórmula. Nessa fórmula, a gente considera uma média ponderada. Essa média ponderada ela vai considerar um peso maior para as atividades mais prováveis, né? Ou seja, eu vou considerar 4 pontos para a estimativa mais provável e apenas 1 ponto, tanto para a estimativa pessimista quanto para a estimativa otimista. E eu vou dividi-las por 6. E a gente tem, por fim, a estimativa paramétrica. A estimativa paramétrica é uma estimativa onde eu vou considerar índices, e esses índices eles podem ser índices publicados, sejam pelo governo, por alguma outra entidade, ou podem ser índices da própria empresa. À medida que a empresa ela vai executando uma série de projetos, ela vai computando aqueles valores de produtividade. Nós podemos dar um exemplo de utilização desses índices na construção de um prédio em estrutura metálica. Suponhamos que eu tenho uma atividade e essa atividade é referente ao levantamento da estrutura do prédio. Eu sei que eu preciso de 200 toneladas de estrutura metálica pesada para levantar, para erguer esse prédio. E eu sei também que a minha equipe ela apresenta uma produtividade de 48 homem-hora por tonelada, ou seja, 200 toneladas a 48 homem-hora tonelada, eu tenho um total de trabalho naquela atividade de 9.600 homem-hora. Se eu sei que cada homem-hora minha custa para mim R$50, logo 9.600 vezes 50, eu vou ter R$480 mil. Depois que eu determinei os custos por atividade, eu preciso determinar o orçamento do projeto. Determinar o orçamento do projeto é um processo onde a gente vai agregar a estimativa de cada atividade. A gente vai utilizar para isso a própria EAP do projeto e a gente vai chegar num patamar mais alto que eu vou chamar de orçamento. Só que uma confusão que muita gente faz é que a soma das atividades ela não é igual ao orçamento do projeto. Então a gente tem mais algumas coisas que a gente precisa colocar para a gente chegar até o orçamento. É isso que a gente vai entender agora. Bom, no primeiro nível eu tenho a estimativa de custo de cada atividade. A primeira coisa que eu preciso fazer é agrupar essa estimativa de cada atividade nos pacotes de trabalho que eu determinei na minha WBS. E cada pacote de trabalho, cada um desses pacotes, eles vão ser agrupados nas contas de controle, que são aquelas partes intermediárias da minha EAP, até que eu chegue ao topo da minha EAP com o custo do meu projeto. Porém, o custo do meu projeto ele não é o meu orçamento. Antes de chegar no custo do meu projeto, eu preciso de inserir 2 reservas. A primeira reserva é uma reserva que a gente chama de reserva de contingência. Essa reserva de contingência é uma reserva que a gente utiliza para considerar a incerteza, para considerar os riscos que existem dentro do projeto. E depois de inserir essa reserva de contingência, nós chegamos ao custo da linha de base. O custo da linha de base é aquele custo que eu vou utilizar para fazer o controle do projeto ao longo do tempo.
Eu vou fazer sempre uma comparação daquilo que está sendo executado com aquilo que foi planejado na linha de base. Essa linha de base ela precisa ser congelada, exceto em casos de força maior. Essa linha de base ela vai poder mudar em ocasiões bem específicas, né? Por exemplo, quando eu tiver a paralisação do meu projeto para alguma modificação grande, uma mudança estratégica do viés da empresa que possa trazer uma mudança de escopo no projeto, entre alguns outros casos, né? Porém, essa linha de base ela ainda não é o orçamento do meu projeto. Para chegar no orçamento do meu projeto, eu preciso adicionar mais uma reserva, que a gente chama de reserva de gerenciamento. Essa reserva de gerenciamento é uma reserva que cabe ao gerente de projeto. E o gerente de projeto ele vai abrir mão dessa reserva quando o projeto ele passar por alguma modificação que justifique a utilização dessa reserva. A partir do momento que eu inseri a reserva de gerenciamento, o montante total que eu cheguei no final é considerado como o orçamento do meu projeto. E esse orçamento ele precisa ser dividido ao longo do tempo para entender qual que vai ser o fluxo de caixa que o meu projeto vai apresentar. O controle de custos no projeto ele não é nada mais do que o monitoramento desses custos ao longo da execução do projeto e a atuação do gerente de projeto quando alguma modificação ela é verificada. Para isso, o gerente de projeto ele tem que entender não somente da situação atual dos custos, quanto também da tendência de custos do projeto. Observando esses dois gráficos, fica um pouquinho difícil de identificar se esse projeto específico ele está dentro ou fora dos custos planejados. Isso porque a gente tem duas formas de avaliação simplesmente. A gente tem o custo atual e o custo planejado, então a gente vê que o custo atual ele está aquém do custo planejado, porém o progresso atual ele também está aquém do progresso planejado. E se o progresso atual está aquém do progresso planejado, é natural que eu tenha gastado menos para executar o meu projeto até então. Porém, daquilo que eu executei, será que eu realmente executei dentro do orçamento que foi planejado? Bom, para entender e solucionar esse problema, nós utilizamos uma técnica que se chama gerenciamento do valor agregado, e essa técnica ela insere para nós uma variável nova, que a gente vai chamar justamente de valor agregado, que inclusive dá nome à própria técnica. Essa técnica ela vai combinar algumas variáveis já conhecidas, como o escopo, o cronograma e a própria medição dos recursos para a gente conseguir, no caso dos recursos financeiros, né, para a gente conseguir avaliar o desempenho do projeto. Bom, para que a questão do gerenciamento do valor agregado ela fique bem clara, nós vamos trabalhar através de um exemplo. Então, imagine que eu vou construir uma casa. No exemplo do projeto dessa casa, para facilitar o entendimento, eu dividi ele em apenas 3 atividades. A primeira seria a fundação, a segunda a estrutura e a terceira o acabamento. Para fazer a fundação, eu estimei aqui R$100.000, a estrutura 200.000 e o acabamento 300.000, o que me gerou um orçamento no término de 330.000. Então, esses são os valores planejados para a execução da minha casa. Se eu quero medir como que o meu desempenho está até o 4º mês, eu tenho que verificar o quanto eu agreguei até o 4º mês em função do quanto eu planejei. Então, olha só, eu planejei executar a primeira e a segunda atividade até o final do 4º mês. Cada uma delas com 100% de execução. E a última atividade eu simplesmente não vou ter feito nada até essa data, ok? Bom, baseado nisso, eu tenho que o meu valor planejado até o 4º mês é de 100.000, referente à primeira atividade, conforme eu estimei, e de 200.000, referente à segunda atividade. A terceira atividade, como eu não vou ter executado, ou como eu não planejei executar ela ainda, então ela seria 0. No caso, eu teria um valor planejado total, nesse ponto, de R$300.000. Para saber o quanto eu consegui agregar a esse projeto, eu preciso calcular o valor agregado. E o valor agregado, ele parte do princípio que eu tenho o cômputo dos avanços reais até o 4º mês. Então, nesse caso, neste exemplo, até o 4º mês, eu executei 100% da primeira atividade e 30% da segunda atividade. Como o valor agregado ele é referente ao avanço real das atividades, porém em função do meu orçamento realizado, em função do meu orçamento planejado, eu tenho que
o meu valor agregado vai ser R$100.000 da primeira atividade, que eu executei 100%, e R$60.000 referente a 30% da execução da estrutura, ou seja, da segunda atividade. Como o acabamento eu não executei, então eu tenho aqui R$0. Então o total de valor que eu consegui agregar ao projeto é de 160 mil. Cabe lembrar que, embora eu tenha agregado 160 mil ao projeto, não necessariamente eu gastei 160 mil. Eu posso ter gastado mais ou ter gastado menos do que isso. Porém, isso seria o custo real e não o valor agregado. A forma de comparar o valor agregado ao valor planejado se dá através de um índice. A gente chama de índice de desempenho de prazo. O índice de desempenho de prazo ele mede o percentual de cumprimento de escopo naquela data em função do planejado. A fórmula do índice de desempenho de prazo ele é a divisão do valor agregado pelo valor planejado. Logo, se o valor agregado ele for menor do que o valor planejado, isso significa que eu executei uma parte menor do escopo em função daquilo que eu tinha planejado. Caso o valor agregado ele seja maior do que o valor planejado, significa que eu executei uma parte maior do escopo em função daquilo que eu tinha planejado. Logo, ao controlar o projeto, o ideal é que o índice de desempenho de prazo ele seja sempre maior ou igual a 1, o que indica que o projeto ele está em dia ou está adiantado. Caso ele esteja menor que 1, o projeto está atrasado. Se nós formos calcular, por exemplo, da casa, qual que é o índice de desempenho de prazo, nós vamos dividir o valor agregado de 160 mil pelo valor planejado de 300 mil. Essa divisão vai gerar um número de 0,53, o que significa que do escopo que eu planejei executar até agora, eu executei apenas 53%. Bom, agora a gente vai esquecer um pouquinho o valor planejado e a gente vai trabalhar um pouco com o custo real. Normalmente, na execução do projeto, é comum que eu tenha gastos que sejam diferentes daqueles gastos que eu planejei. É muito difícil a gente gastar exatamente aquele valor que a gente planejou no início do projeto. E a gente sabe que todo projeto está imerso num determinado risco, numa determinada incerteza. Esse custo que realmente incide no projeto a gente chama de custo real, que é o custo que é realizado ao longo do tempo. Com a execução desses custos ao longo do tempo, eu consigo estimar um valor que vai ser gasto até o término do meu projeto. Esse valor eu chamo de estimativa no término. Então agora imagine que para o mesmo exemplo da casa, nós vamos considerar aqui que a primeira atividade, a qual eu executei 100% dela, para executar esse 100%, eu gastei 150 mil. E para executar 30% da segunda atividade, eu gastei 110 mil. Considerando esses dois valores de gasto real, eu tenho um total de 260 mil. Então, 260 mil é o meu custo real. Eu gastei 260 mil reais para agregar 160 mil reais. Isso significa dizer que eu tenho uma variação de custo em função daquilo que eu gastei e daquilo que eu planejei de 100 mil reais. A forma de eu comparar o meu valor agregado com o meu custo real é através do índice de desempenho de custo. O índice de desempenho de custo ele é muito importante porque ele é capaz de dizer se eu estou bem ou não com relação aos custos dentro do meu projeto. A forma de cálculo dele é através da divisão do valor agregado pelo custo real do projeto. Logo, se o valor agregado ele for menor do que o custo real do projeto, isso significa que eu estou gastando mais para agregar menos. No caso do valor agregado ser maior que o custo real do projeto, isso significa que eu estou agregando mais valor através de um custo menor, o que é um fator positivo para o projeto. Logo, se o índice de desempenho de custo ele for maior do que 1, o projeto ele tem um bom desempenho de custo. Se ele for menor do que 1, o desempenho de custo é ruim. Se ele for igual, o desempenho é igual ao planejado. Dividindo o valor agregado pelo custo real, no nosso exemplo, ou seja, 160 mil por 260 mil, nós temos um índice de desempenho de custo de 0,61, ou 61%. Né? Isso significa que para cada R$1 que eu vou colocar no meu projeto, o meu projeto vai conseguir agregar somente 61 centavos. Ou seja, eu vou precisar gastar muito mais para eu conseguir chegar ao meu planejamento inicial.
Bom, para a gente verificar as tendências de custo dentro do projeto, a gente tem que calcular qual que é a nossa estimativa no término. A questão é que essa estimativa no término ela pode ser calculada de 3 formas diferentes, e essas formas vão depender da expectativa que a gente tem para o término do projeto. Na primeira forma, onde a estimativa no término ela é igual ao custo real mais o orçamento no término menos o valor agregado, eu estou considerando que o projeto ele vai continuar sendo executado no mesmo ritmo do que ele foi orçado, independente de qualquer tipo de proporção dos custos que foram realmente realizados dentro do projeto. Para o nosso exemplo, como nós tivemos um custo real maior que o planejado, de 260 mil, um orçamento no término de 330 e um valor agregado de apenas 160 mil, o valor que nós chegamos de estimativa no término é de 430 mil reais. Uma segunda forma de calcular a estimativa no término é entendendo que o índice de desempenho de custo ele vai continuar o mesmo ao longo do projeto. Dessa forma, a minha estimativa no término vai ser a simples divisão entre o orçamento no término e o índice de desempenho de custo. No nosso caso, como o nosso orçamento no término é de 330 mil e o índice de desempenho de custo é de 0,61, nós chegamos a um valor de R$ 536.250. A terceira forma de calcular a estimativa no término, ela, em vez de considerar apenas um fator, que é o índice de desempenho de custo, ela vai considerar tanto o índice de desempenho de custo quanto o índice de desempenho de prazo. No nosso caso, o projeto ele vai ser penalizado 2 vezes, porque o índice de desempenho de custo ele deu abaixo de 1 e o índice de desempenho de prazo também. A fórmula para se calcular a estimativa no término, neste caso, seria o custo real mais o orçamento no término, menos o valor agregado, dividido pelo índice de desempenho de custo vezes o índice de desempenho de prazo. Se nós jogarmos os valores que nós obtivemos no nosso exemplo, nós vamos chegar a R$ 777.968,75. Então esse seria o nosso valor. Bom, por fim, a gente pode afirmar que o gerenciamento do valor agregado ele é uma ferramenta muito forte, muito poderosa para a gente fazer o controle dos custos ao longo do projeto. Só que ela tem que ser tomada com uma cautela muito grande, porque o mau entendimento dos dados que são gerados, eles podem gerar também decisões errôneas por parte do gerente de projeto. Então ele não precisa somente saber dos valores, mas ele tem que entender a fundo o significado do valor de cada um desses índices para ele entender quais vão ser as medidas que ele precisa tomar. Bom, por hoje é só, nos vemos na próxima aula.